Graça e paz, queridos irmãos e amigos, nós estamos mais uma vez com você no programa Família Batista em Foco, que entra ao ar todas as terças a partir das 22 horas. Hoje o nosso tema é ação missionária e nós estamos recebendo aqui o pastor Anderson Pedersoli, que é casado com a Aline há 8 anos. Eles têm 3 filhas, a Jennifer de 15, a Lohane de 7 e a Manuela de 4 anos. O pastor Anderson é teólogo, ele é enfermeiro, ele já foi missionário por 4 anos em Oliveira dos Brejinhos, esteve ali numa frente missionária na Bahia, e hoje ele é pastor titular da Igreja Batista Vida, no bairro de Jardim Vila Galvão, em Guarulhos. Ele é diretor da agência missionária da associação e ele também presta serviços da área da administração para a Igreja Batista Central. É uma alegria recebê-lo, pastor Anderson, nós estamos felizes e nós gostaríamos que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória ministerial. Boa noite, pastor, é uma alegria muito grande receber esse convite, poder estar aqui com os irmãos. Bom, eu conheci Jesus em 99, na Igreja Batista Jardim Monte Alto, onde eu sempre fui membro, e comecei a trabalhar ali na área de evangelização, servindo a Jesus. Estudei, fiz a faculdade de enfermagem, e logo que eu terminei fui para o interior da Bahia, em 2005, onde eu permaneci até 2009, trabalhando ali na plantação daquela igreja, e retornamos junto com a minha família. Em 2009 comecei os estudos teológicos na Faculdade Teológica ali de Guarulhos, né? Eu concluí em 2013, fui ordenado pastor, passei pelo concílio no finalzinho de 2014, continuei trabalhando em Monte Alto e agora, há um mês, assumimos ali a Igreja Batista Vida e estamos desenvolvendo um trabalho junto na associação com outros irmãos, o pastor Josias e o pastor Toninho, que também são líderes da agência missionária. Então, a associação, em sua configuração, inseriu a agência missionária nesse ano. Bom, não é todo mundo que se adapta ao novo, né? Sempre há algumas resistências. Mas qual é o objetivo da agência missionária na associação, como um ministério da Associação das Igrejas Batistas de Guarulhos e cidades vizinhas? O objetivo principal da agência é servir as igrejas nas suas questões evangelísticas, né? Apoiar as pequenas congregações, as igrejas que estão começando em algumas lacunas que há na nossa cidade, onde ainda não existe trabalho batista. Apoiar os missionários, os membros das igrejas que estão desenvolvendo alguns trabalhos, não só dentro de Guarulhos, mas espalhados pelo Brasil e até fora do nosso país, se tratando de missões transculturais. Então ela é um apoio, ela não abre novos trabalhos, ela é um apoio às igrejas no sentido de viabilizar recursos, disponibilidade de recursos não só financeiros, mas também humanos, agregando irmãos que amam evangelizar, fazer missões, para que a obra do Evangelho cresça na nossa cidade. E essa agência missionária, ela não cria nenhuma dificuldade com as outras agências que a denominação tem, como por exemplo, missões estaduais, que é da nossa convenção, missões nacionais ou até missões mundiais. Isso não vai de encontro, não cria nenhuma dificuldade? Penso que não, porque há uma carência muito grande de efetivo missionário e de recursos, né? Então penso que as igrejas que investem em missões nacionais e missões mundiais vão investir também em missões regionais, e é um apoio, né? Então um missionário de uma de nossas igrejas que decide ir para o campo, além do apoio da organização missionária que vai fazer toda a logística, ele vai ter por trás dele a associação, que envolve mais de 40 igrejas e congregações, que vão servir também para mobilização, para levantar recursos, servir de apoio, em algumas ocasiões indo até o campo com missionários voluntários. Então vem agregar forças e não dividir forças, né? Agora, como é que vocês lidam com essa resistência? Eu digo vocês porque junto com você está o pastor Josias Francisco, que é também de missões nacionais, e ele faz parte da diretoria também dessa agência missionária local. E também o pastor Toninho, que esteve conosco no último programa, que também faz parte dessa diretoria. Como é que vocês lidam com a possível resistência de algumas igrejas acharem que
poxa, eu tenho que agora levantar mais dinheiro, tem mais uma agência missionária. Você tem enfrentado esse tipo de coisa já? Enfrentamos um pouco, porque é novo, e tudo aquilo que é novo, até que se prove realmente a eficácia do trabalho, ele vai ter uma certa resistência, né? Então eu creio que os irmãos vão vendo as atividades, realizamos alguns congressos, alguns encontros de oração, tivemos o último encontro, um seminário de igrejas multiplicadoras, tivemos ali mais de 130 participantes. Então esse apoio e o dia a dia com os resultados, e o jogo de cintura, conversando, mostrando os objetivos, a gente tem ganhado a confiança e realizado alguns trabalhos. Então a tendência é crescer. E eu acredito que a maioria dos irmãos amam a obra, amam evangelizar e não terão dificuldades em contribuir com os trabalhos que são mobilizados, não são feitos. As igrejas fazem os trabalhos e nós apoiamos, né? Não há uma concorrência, há um apoio. Agregamos pessoas de várias igrejas, os impactos evangelísticos esse ano foram muito bons, apesar de ainda ser embrionário. Pessoas espalhadas por Guarulhos estiveram em regiões como Cabo Sul, estiveram em outros lugares, onde nós tivemos ali na região da Praça 8 também, onde houve um trabalho, e em outros trabalhos também, onde houve o apoio da agência missionária, houve um sucesso, conversões, um avivamento dentro da igreja, pessoas se despertando para falar de Jesus ali na sua comunidade. Interessante que essas respostas, elas fazem parte da confirmação de Deus. E a gente sabe que missões está no coração de Deus, e a igreja, as pessoas, os cristãos e as igrejas que se envolvem com missões, nós somos alvos de missões, a verdade, a tendência é que elas cresçam e as igrejas cresçam em todos os sentidos. Você crê nisso também, você crê assim também. Creio dessa maneira. Então essas respostas têm sido realmente uma confirmação de Deus. Agora, um dos grandes motivos que nós trouxemos, nós traríamos alguém de missões para dar uma palavra e para falar sobre a questão, mas um dos grandes motivos foi esse projeto que surgiu na associação, que foi aprovado na associação, que teve o nome Tive Sede e Me Deste de Beber. E a gente já está caminhando para ação social também, e a bem da verdade essa é a missão integral, falarmos do amor de Jesus e darmos esta assistência. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto, mas não agora, próximo bloco.
Ok, nós estamos voltando com o segundo bloco, estamos aqui com o pastor Anderson e ele vai falar um pouquinho sobre esse tema, Tive Sede e Me Deste de Beber, um projeto da Associação das Igrejas Batistas de Guarulhos e cidades vizinhas que tem a ver com a necessidade lá de Governador Valadares e de Mariana. É isso aí. Como surgiu esse projeto, pastor? Pastor, eu creio que foi algo que nasceu no coração de Deus, não tenho dúvida, através de conversa entre as lideranças ali da agência missionária e do Departamento de Ação Social da associação, e dentro da necessidade do desastre que aconteceu na região de Mariana, Valadares, enfim, as cidades afetadas. Então surgiu a ideia, nós começamos a mobilizar e foi uma bênção, nós comunicamos as igrejas pelos meios de comunicação, Facebook, WhatsApp, enfim, e-mails, comunicamos os pastores, alguns ficaram sabendo já na assembleia da associação, que aconteceu ali no sábado, na Igreja Batista Central, e começamos a trabalhar, e rapidamente houve uma resposta muito grande. Nós tínhamos uma meta inicial de 3.500 litros, que era o que um caminhão que estava disponível naquele momento comportava, e dobramos, né? Deus abençoou os irmãos, as igrejas, pessoas que não têm nada a ver com as igrejas, que viram através de amigos no Facebook, passaram ali na Igreja Batista Central, deixaram sua doação, e nós atingimos 7.500 litros de água, doaram algumas cestas básicas também, e foi entregue ali na região de Valadares, na Igreja Batista da Esplanada, né, do pastor Sebastião Arsênio, que é o titular, mas fomos recebidos pelo pastor Ângelo, que é um dos pastores adjuntos da igreja e executivo da Associação Batista Central Rio Docense, né, da região ali. Então ele que está coordenando desde que começou o problema, ele que está ali, começou com seus próprios recursos a mobilizar, a levar água em algumas comunidades, e hoje há um movimento muito grande e nós, batistas de Guarulhos, não podíamos ficar de fora. Afinal, como o próprio pastor disse no tema e no versículo, nós não temos que assistir os irmãos, e não só os irmãos, os necessitados de maneira integral. Não só levar a mensagem do Evangelho, mas suprir a necessidade que naquele momento era exclusivamente de água, né? Então nós tivemos ali, a água foi entregue no sábado, nesse último sábado, agora dia 21, né, de novembro, por volta das 18 horas, aconteceu um atraso por conta de problemas na estrada, mas havia uma fila muito grande, pessoas que chegaram a esperar mais de 5 horas pela chegada do caminhão. Eu me lembro que na Assembleia, uma das pautas, a irmã Sandra Vieira, esposa do pastor Herculano, que ficou à frente da diretoria da ação social, junto com o pastor Randall, na saída do pastor Newton, ela trouxe o assunto, trouxe o projeto, disse, olha, encaminha para ações eventuais, que é o pastor Jeremias, né? Então o pastor Jeremias trouxe esse assunto, houve um apoio maciço. Mas eu confesso, pastor, que eu estava ainda um pouco temeroso com relação ao apoio das igrejas. Como a nossa igreja foi receptora da água, a coisa foi crescendo de uma maneira interessante. Agora, o que me causou mais espanto e fiquei mais perplexo foi o fato de que vocês fizeram a viagem. Surgiu o caminhão, acho que uma família do Jardim Paulista. Isso, correto. E aí, então, vocês, como foi esse esquema de vocês abastecerem o caminhão, de vocês seguirem a viagem? E vocês foram a Governador de Valadares. Quantas horas de viagem, aproximadamente? Olha, nós viajamos algo em torno, nós saímos 4 da tarde, chegamos 6 da manhã do sábado. 4 da tarde de sexta-feira, chegamos 6, daí 14, 15 horas de viagem, nós fomos de carro, não, nós fomos direto, o caminhão parou, o motorista tinha que dormir, né, ele tem questões legais, tudo, ele tinha que dormir, nós fomos direto, chegamos um pouco antes. Nós temos questão de acompanhar, porque nós somos cercados acho que da melhor assessoria possível, né? A Junta de Missões Nacionais, através da Anair, que é coordenadora de ação social, manteve contato o tempo todo conosco, ela estava na região, inclusive nos encontrou lá com uma equipe, nos passou o contato do pastor Ângelo, então nós tivemos essa disposição de ir acompanhar, ver a necessidade,
garantir que de alguma maneira nós levássemos essa água realmente às pessoas, e vimos que há um temor muito grande na liderança daquela igreja. Nós ajudamos a descarregar outros 2 carregamentos de água, um de uma igreja adventista do Alphaville, que chegou pela manhã junto conosco, e uma de Teixeira de Freitas também, mobilizado por igrejas ali por volta das 14 horas, e foi distribuído em comunidades realmente carentes, pessoas muito necessitadas. E tivemos um momento de comunhão ali com o pastor Ângelo, nos recebeu na casa dele, nos levou em outros lugares, para podermos ver a real situação e traçarmos um planejamento para a continuidade. Agora, quando você chegando lá, você mostrou um vídeo, talvez o Toshi vai mostrar parte desse vídeo e das fotos também, mas você havia me dito que nesse momento não existe a necessidade só por parte das pessoas de classe social baixa. Você viu pessoas de classe média na filas enormes. Conta como é que foi isso aí. Sim, realmente chamou bastante atenção. A igreja fica numa região central, a igreja de Esplanada. E as pessoas entravam na fila, pessoas que os próprios irmãos conheciam, comerciantes, profissionais, pessoas que são reconhecidos como uma classe social um pouco mais elevada, mas a necessidade é muito grande, porque há uma escassez, né? Há um medo, há abastecimento de água, mas a água ainda não é confiável, eles não se sentem à vontade para ingerir a água, né? Então ali todo mundo ficou igual, foi algo que chamou atenção e algo que a própria igreja viu e comunicou, porque nós não conhecíamos as pessoas, né? Então pessoas de todos os tipos, de todas as condições sociais entraram na fila. Irmãos da igreja, algo que chamou atenção também, não usaram o direito por ser membro da igreja de cortar a fila, entraram na fila, esperaram algumas horas e receberam na mão de seus pastores e falaram: meu pastor, eu não estava aqui na fila esperando a minha vez, me avise por favor quando tiver mais. Agora, a igreja seria o melhor meio de poder fazer essa distribuição? Está havendo algum tipo de problema, de animosidade, confusão, ou de vendas de água num valor exorbitante, ou até de roubo de cargas, de água potável, sei lá. Está tendo essa confusão lá? No momento, não mais, né? Eles relataram para nós que no começo, nos primeiros dias, realmente houve muito tumulto, houve alguns acidentes, porque as pessoas entraram em desespero com a chegada da lama no Rio Doce, que é o rio que mantém e abastece a cidade. Então houve um pânico, né? Houve situações de venda num valor muito elevado, houve prisões por conta disso, o relato dos locais ali. Hoje está mais tranquilo. Eu penso que o melhor meio e o melhor caminho para se entregar é através das igrejas. Pela seriedade, são pessoas que já estão ali naquelas igrejas há 30, 40 anos, né? São pessoas que são conhecidas, têm uma vida na cidade e um respeito, né? Então a igreja tem credibilidade e há várias pessoas acompanhando, às vezes a polícia está ali escoltando, dando um apoio, mas nos 2 dias que permanecemos ali, 1 dia e meio, não houve tumultos, não houve. Há algumas exaltações, algumas reclamações na fila, algumas pessoas que chegam depois e elas são orientadas a voltar no outro dia, em algum horário determinado, porque chegará outras doações. Ok. E hoje, qual é a necessidade? Não só a necessidade, a real necessidade, mas o que é que nós podemos fazer para ajudá-los? Mas no próximo bloco você responde. A HD Pro Video é uma produtora de fotos e vídeos na vanguarda do que há de mais moderno no mundo de produção de fotos e vídeos para a sua empresa. Fazemos produção de vídeos institucionais, videoclipes, vídeos de palestras, videoaulas,
vídeos comerciais. Fotos de eventos empresariais. Fotos de promoções. Enfim, somos uma empresa especializada em demonstrar sob os mais diversos ângulos o potencial de seus produtos ou serviços. Entre em contato conosco e teremos o máximo prazer em atendê-lo, produzir o seu sucesso e demonstrar que sua empresa pode gerir muito mais negócios. Olá, nós voltamos com o terceiro bloco, a Família Batista em Foco, e nós estamos aqui com o pastor Anderson, que está nos colocando a par do real problema lá de Mariana, governador Valadares, a falta de água. E o que nós gostaríamos, pastor, nesse momento é que você nos orientasse como nós podemos ajudar Mariana, governador Valadares e região, qual é a real necessidade deles. Pastor, a Valadares ainda existe a necessidade de água, água mineral, né? Água potável. Eu tenho mantido contato diário com o pastor Ângelo e hoje mesmo ele mandou algumas fotos, acredito que nós poderíamos estar passando aí depois, de uma entrega que chegou de Teixeira de Freitas, Bahia. Então existe a necessidade ainda de água. Nós estamos em contato também com a Nair, que é dos projetos sociais da Junta de Missões Nacionais, que ela rodou a região e acredito que ela vai passar um relatório e as necessidades das outras cidades também. Nós temos observado aí já o problema pela televisão das cidades ali no Espírito Santo, não é? Regência, o povoado de Regência e Linhares e também Colatina. Eu acredito que é um problema que vai perdurar por algum tempo, devido à contaminação do rio e serem cidades que vivem da pesca, né? Então nós precisamos observar isso. Mas hoje, nós necessitamos continuar com a arrecadação de água. Mas a nossa agência missionária ali de Guarulhos região vai continuar enviando os carregamentos ou vocês estão tentando fazer alguma parceria na entrega? E ainda, se eu tiver água, para onde eu levo? Bom, nós estamos buscando parcerias sim, pastor Luiz. Por quê? Porque nós temos poucos recursos. Água, as pessoas doam, é mais fácil no mercado comprar uma quantidade de água e doar, mas o frete não é barato. Nós somos abençoados com o frete desse caminhão por uma família de uma de nossas igrejas, né? E foi algo maravilhoso que facilitou muito. Mas os irmãos podem continuar entregando na Igreja Batista Central de Guarulhos, ali na Avenida Esperança 519, eu estou lá durante o dia, né? E o seminário funciona à noite com a irmã Edna, a irmã Fernanda ali, que é coordenadora do curso, recebendo água ali. Então nós vamos enviar. Se conseguimos parcerias, ótimo, vamos agregar forças. Mas havendo a necessidade e uma quantidade razoável que complete a carga cheia de um caminhão, nós vamos enviar pela nossa própria agência, pela nossa associação. Mas eu repito, nós precisamos de recursos financeiros para isso. Ok, então vamos continuar recebendo ali na Central, Igreja Batista Central, e acho que é importante passar o número do telefone da igreja também, se alguém quer alguma informação, que é 2442-7300, né, 11, né, o DDD, e fala diretamente com você, né, pastor? Correto. O pastor Anderson está lá já para dar a orientação. Mas faça então as suas considerações finais, pastor, e já fica aqui a nossa gratidão a Deus pela sua vida, porque é muito fácil falar sobre missões, mas fazer missões é muito mais difícil, e vocês, como diz o adágio popular, estão pegando o touro pelo chifre, estão fazendo que as coisas aconteçam. Então que Deus o abençoe e te dê muita pujança para tocar esse projeto aí, tá bom? Amém. Eu gostaria de deixar uma palavra aos irmãos no sentido de unidade, de comunhão. Nós vimos ali em Atos, capítulo 2, 44, que
que todos aqueles que criam mantinham-se juntos e unidos, né? Estavam em comunhão. Então eu acho que Deus tem trabalhado nisso para fazer um grande avivamento nesse tempo na igreja. Então nós vamos proclamando o Evangelho, sim, nós vamos falando do amor de Deus, mas vamos observando essas necessidades. As pessoas têm fome, as pessoas têm sede, e as pessoas passam por necessidades não só espirituais, não só necessidade de ouvir da palavra de Deus. E nós não podemos pregar e ver alguém ali com alguma necessidade e dispensá-lo, né? Jesus nos ensinou que nós devemos suprir essas necessidades. E vimos neste tempo que as igrejas batistas, os irmãos, se uniram nesse propósito, não só em Guarulhos, mas em todo o Brasil, e não só os batistas, mas de outras denominações também. E achei interessante, falando dessa questão de unidade, que alguns pastores de algumas igrejas da nossa associação entraram em contato e falaram: olha, irmão, pastor Anderson, nós estamos enviando por um outro destino. E eu glorifiquei a Deus por isso. Não é necessário que haja essa exclusividade. O importante é que se enxergue a necessidade e que se faça a obra, né? E eu gostaria de agradecer os irmãos, as igrejas, o apoio, a Igreja Batista Central que nos recebeu ali, eles estão em reforma, mas a água tomou toda a recepção ali da igreja, né? Ficou fechado, quase não dava para caminhar, e os pedreiros trabalhando, então houve a compreensão da igreja, dos irmãos. E gostaria de agradecer ao pastor Davi Batista, né, da igreja... Fez a viagem. Isso, Betel ali, cidade de Jardim Cumbica, que foi conosco, né, serviu com o seu carro, né, emprestou o seu carro. A minha esposa que acompanhou, tem familiares ali na região, pudemos visitar e levar água a alguns familiares que ela não via desde a infância. E ali oramos também, pessoas que já estão servindo a Jesus na igreja, ao Mateus de Monte Alto, né, e o Júnior, que é da Batista Vida, que acompanhou o motorista mais de 25 horas de viagem, né, fora a recepção em Valadares, né, pastor Ângelo, a sua família nos recebeu com carinho, amor, nos serviu ali, deixou-nos descansar, um bom banho, uma boa alimentação, a Igreja Batista Esplanada, enfim, a Junta de Missões que compareceu ali, e a Cristolândia, que há uma Cristolândia em Valadares para mulheres que ajudaram ali também no descarregamento ali, né, na descarga ali daquela carga de água que recebemos. E foi um momento de comunhão, um momento de unidade. E a palavra que se fala ali em Valadares é assim: depois que passar essa crise, haverá um grande avivamento naquelas igrejas. Porque aquelas pessoas com certeza irão àquela igreja, se fala em um culto de gratidão, em praça pública, por aquilo que Deus fez, porque foi Deus que moveu o coração do povo dele para fazer a obra ali naquela cidade. E eu creio que não vai acabar agora, pastor. Há necessidade de continuar, nós precisamos observar, continuar orando, estamos criando estratégias para estar junto, não só com os irmãos ali na região de Valadares e Mariana, mas de toda aquela comunidade que tem sofrido nesse tempo por conta de um desastre. Ok. Obrigado, pastor Anderson. Deus o abençoe, continue te usando. Obrigado, queridos que nos acompanham todas as terças às 22 horas. Nós terminamos por aqui. Fica aí a nossa gratidão e o nosso pedido de oração e apoio a esse projeto maravilhoso. Tive sede e me deste de beber. Uma boa noite. Deus os abençoe.